Mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. 4 países: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Um dos maiores reservatórios subterrâneos de água doce do mundo, o Aquífero Guarani. Apesar da importância em um mundo onde a questão da preservação das águas é discussão emergencial, o Aquífero Guarani ainda é pouco conhecido, pouco estudado, mas bastante ameaçado. Em Santa Catarina, são quase 50 mil quilômetros quadrados, abrangendo cerca de 100 municípios. Assim como o povo guarani, que ocupava todo esse território latino-americano antes da invasão e exploração europeia, o aquífero, justamente por estar presente em toda essa área, foi batizado Guarani, uma homenagem à etnia símbolo da resistência, também distribuída por extensões continentais. Ainda jarek kokwai mama iu opa leita. Ji jaya que é o Aquífero Guarani. Há cerca de 200 milhões de anos atrás, os continentes não tinham a mesma configuração de hoje. As Américas formavam um bloco único, junto à África e Oceania, uma massa continental chamada de Pangeia. Um imenso deserto cobria grande parte do que seria a América do Sul. Nessas áreas de deserto, os ventos transportavam e sedimentavam a areia, formando dunas e tornando os grãos de areia arredondados. Entre esses minúsculos grãos de areia, formam-se espaços vazios, interligados entre si, possibilitando o armazenamento de grandes quantidades de água. E são essas camadas de rochas sedimentadas ou de arenito que constituem as rochas do Guarani. O deslocamento que fragmentou a Pangeia aconteceu de forma lenta, com grandes derramamentos de lavas cobrindo e confinando a areia. Sucessivos derramamentos de basalto sobre a areia deram origem ao arenito, constituindo o Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é uma reserva que compreende mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados. Nós não sabemos ainda quanta água realmente existe dentro dele. Nós o conhecemos muito pouco. Eu acredito que a importância principal do aquífero é que nós brasileiros e também os vizinhos argentinos, uruguaios e paraguaios possam, primeiro, compreender o conceito, compreender o que é essa área de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, para que a gente possa dar um uso sustentável a ele. O Aquífero Guarani é o último grande aquífero no planeta que não foi ainda completamente poluído e esgotado. Todos os outros grandes aquíferos, as sociedades que ocuparam, não souberam protegê-lo. Seja porque não conheciam toda a sua dimensão, seja porque não tinham valores para protegê-lo. E eu acho que os brasileiros, acho que nós poderemos, eu trabalho nessa direção, encontrar valores para que a gente possa usar essa água com sabedoria. A natureza, assim, a mata, a água, os animais, árvores, o Nhanderu criou para nós, assim,
para sobreviver aqui na Terra. E a gente tem que cuidar dela, não destruir ela, porque se a gente destruir, a gente morre com ela. Os não índios, eles vê mais assim ao lado do dinheiro. Então eles pensam mais no dinheiro, tem que ter cada vez mais dinheiro. E os povos indígenas, não. Os povos indígenas não tem essa ideia de estar construindo uma coisa assim que vai destruindo a natureza para ter dinheiro. Nós, Guarani, a gente se sente assim, filho da terra. Então a terra é nossa mãe terra. Então a gente cuida bastante dela por isso, porque sem ela a gente não vai poder sobreviver. E a gente está passando para os jovens, para as crianças, né, para saber como cuidar da água e saber da importância, né, da água que tem para nós. O dinheiro, a riqueza para nós, Guarani, é a natureza. Nas margens do aquífero, a erosão expõe pedaços do arenito. São os chamados afloramentos ou recargas. É por esses afloramentos que a chuva entra e é também pelos mesmos afloramentos que a contaminação do aquífero pode acontecer. Santa Catarina possui importantes áreas de recarga do aquífero Guarani. O município de Urubici e toda a bacia hidrográfica do Rio Canoas são um ponto estratégico de recarga direta do aquífero. A conscientização da população e mobilização das comunidades é o passo essencial para a preservação. Eu, Ana Thaís da Silva, sinto-me honrada em estar fazendo parte deste projeto, pois somos a única escola, turma e cidade do Brasil. Nós fazemos parte do projeto PIA, Projeto Internacional de Educação Ambiental, que é composto por mais 5 países. Este projeto... Eu sempre fui muito ligada ao meio ambiente. Eu acho que se eu tivesse aula de educação ambiental como hoje tem esse envolvimento com os alunos, eu certamente era uma bióloga, né? Ou alguma coisa na área, me identifico, né, com a natureza. Eu aprendi assim, que antes assim eu não conhecia. Todo mundo assim falava sobre aquífero Guarani, mas eu não sabia que era aquífero Guarani, nem sabia que existia isso aqui em Urubici. Granito, basalto. É uma das maiores reservas de água doce subterrânea do mundo. A gente fez saída de campo e estudamos os conceitos. Comecei a cuidar mais e pedir para os outros a cuidarem mais da nossa natureza, porque a gente vai precisar muito, muito, muito mesmo. Daí, como não tinha lixeira, a gente pegava e jogava pela cidade, assim. Não jogar óleo na pia para não poluir a água. Daí agora eu falei para a mãe e para o pai que o certo é trazer para casa e jogar no lixo em casa, então. A gente atingiu mais os adultos hoje trabalhando com as crianças, porque eles cobram e exigem do pai isso, né? Quando eu cheguei nessa escola, eu disse para ele, pessoal, vamos trabalhar o aquífero Guarani porque nós estamos em cima desse reservatório. E muitas pessoas nem sabem o que é isso. Eu penso que a educação ambiental começa pelos pequenos, que é muito difícil a gente mudar a concepção que as pessoas têm. E o aquífero aqui em Urubici tem que começar pelas crianças mesmo, pelos adolescentes, para que eles possam preservar, conservar o que a gente tem, que talvez seja a única reserva de água para o futuro. Quando você conhece, você cuida. Quando você sabe que é importante, você vai cuidar, você vai conservar e você vai cultivar. Enquanto você não sabe, você não vai fazer isso. Você só vai fazer a partir do momento que você sabe. Que ecologicamente é absolutamente limitada, que tem um aquífero Guarani que limita tudo. Então, as pessoas têm que entrar na cidade e já tem uma faixa bem grande assim, Sejam bem-vindos, essa é uma terra com limites. Como o aquífero Guarani, ele é uma camada que tem uma inclinação em direção à Argentina, essa água vai, portanto, descendo em direção à Argentina. Por cima dessa camada de areia que se transformou numa rocha, tu tem o derramamento basáltico que cobriu toda a bacia do Paraná. Então aqui onde nós estamos é um pedacinho desta janela, por onde entra a água diretamente.
E esta janela, que a gente chama tecnicamente de zona de recarga direta do aquífero, ela atravessa o estado de Santa Catarina, do sul até perto de Porto União. Então nós temos mais de 400 quilômetros dessa zona de recarga. E aqui nessa região de Urubici, ela está ainda na forma vertical. Depois de Ponte Alta, na região de Lages, ela já se transforma em horizontal, por onde o rio passa por cima e, portanto, abastece diretamente. Então, para nós aqui no estado de Santa Catarina, seria importante que nós pudéssemos ter esse tema nas escolas, que nós pudéssemos ter esse tema nas nossas organizações sociais e, fundamentalmente, nas nossas políticas públicas, porque isso aqui é um patrimônio da humanidade. A gente trabalha com a água, trabalha com a bacia hidrográfica, que são bens comuns, que são bens de todos. Não basta se repetir o conceito da água enquanto princípio da vida. Para a preservação do patrimônio natural, incluindo as águas subterrâneas do aquífero Guarani, é fundamental ter o conhecimento sobre a sua existência, apurar o olhar e os sentidos para perceber e entender sua presença, e ainda saber que o aquífero Guarani é patrimônio da nossa sociedade, elemento de nossa soberania. Há cerca de 200 milhões de anos, como resultado de uma intensa atividade vulcânica em todo o hemisfério sul, surgiu a Serra Geral, conformando o estado de Santa Catarina de norte a sul. Bem diferente do Brasil tropical, a Serra Geral possui um ecossistema formado pelos campos de altitude, florestas de araucárias e rios, que podem até congelar com as baixas temperaturas do inverno rigoroso, característico dessa região. Confinado sob as camadas da formação da Serra Geral, está o aquífero Guarani. Os aquíferos armazenam águas subterrâneas, na maioria das vezes consideradas de boa qualidade por serem naturalmente filtradas, purificadas, dispensando tratamentos. As águas subterrâneas são importantes e estratégicas reservas de água doce, aproximadamente 100 vezes mais abundantes do que as águas superficiais dos rios e lagos. Dos 4 países latino-americanos, é em solo brasileiro que o aquífero apresenta-se em maior extensão. São cerca de 840 mil quilômetros quadrados espalhados pelo subsolo de 8 estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A água é um bem de domínio público, faz parte da nossa soberania. Então nós precisamos conhecer. Nós sabemos que existe a Amazônia, que existe a Mata Atlântica. Bom, mas e o que é que nós sabemos do aquífero Guarani? Eu adoraria ver o tema do aquífero em todas as escolas catarinenses, para que as crianças e os adultos pudessem conhecer essa coisa que a gente não vê. E como é que a gente vê uma coisa que a gente não vê? Somente com o conceito. Mas a gente sente uma certa verticalidade das pessoas. Elas agora olham para a rocha e sabem dizer, essa rocha aqui é o arenito, é o aquífero. Põe a mão no aquífero. Esse aqui é o basalto, é a lava. Então eles estão hoje, eu diria, empoderados pelo conhecimento. Eu estou completamente convencido de que se nós não construirmos uma ideia de que a água tem uma sacralidade na água, nós não conseguiremos preservar a água, cuidar da água.
Porque a água é muito importante e sem água a gente não vai sobreviver. A água é tudo. Sem água ninguém vive. Se depender de nós, a gente vai estar fazendo tudo para proteger. Mas isso depende também bastante dos não índios. Que é o aquífero Guarani. Vi meus galhos todos cortados e meu tronco sendo queimados, mas esqueceram de arrancar a raiz. Foi assim que resisti e estou aqui. Sou neto daquele que um dia te recebeu de braços abertos quando chegou em nossa terra Pindorama. Ofereceram carinho e afeto sem pensar que o perigo está perto, deixando o estranho dormir no mesmo teto. Então, se nós não trabalharmos o conceito e essa visitação que nos permite tocar, as pessoas vão usar essa água sem uma consciência da sua importância, né? Então, a educação ambiental, que é o que nós fizemos também aqui, é uma exigência para essa ideia de Santa Catarina conhecer a importância do aquífero Guarani.